Como comprar criptomoedas na baixa e vender na alta? Existe um mecanismo ainda pouco conhecido chamado Dual Investment na Binance que proporciona bons rendimentos ao comprar ou vender criptomoedas. Nesse vídeo eu vou explicar em detalhes como é que funciona o Dual Investment, qual é o rendimento possível nesse tipo de investimento, quais são os riscos envolvidos, como é que funciona no passo a passo aqui para investir tanto pelo aplicativo da Binance quanto pela versão web. E direto ao ponto, como sempre, eu vou tentar ser o mais breve e mais simples possível. Então, se você se interessa nesse tema, já fica aí e assiste o vídeo até o final. Só antes de entrar direto no tema, caso você ainda não seja inscrito no canal, considere fazer isso e ativar o sino das notificações também para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. E se você já é inscrito antigo ou se você é inscrito novo e quer colaborar, contribuir com o canal, não esquece de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a seguir produzindo conteúdo de qualidade para te entregar aqui no YouTube de graça. Bom, vou começar explicando o que é o Dual Investment. Ele é um produto de alto rendimento, sem proteção de capital, então você precisa saber manejar ele ali, mas tem um potencial muito grande de entregar retorno. E basicamente você utiliza duas moedas para fazer esse tipo de investimento. Na verdade, você investe uma moeda só e pode receber tanto ela com retorno, com juros em cima, quanto outra moeda no caso de exercício. Eu já vou te explicar como é que funciona isso, o que é exercício e aonde você ganha e por que o Dual Investment pode ser muito interessante. Se você ficou um pouco confuso agora na introdução, fica tranquilo que eu vou te mostrar na prática aqui e vai ficar muito mais claro. Por enquanto, vai anotando todos os pontos aí que vai te ajudar bastante. Bom, onde encontrar o Dual Investment para investir? Eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo para você clicar e ir direto lá para a página do Dual Investment na Binance, é um link seguro. Lá tem várias explicações sobre o que é, caso você ainda não tenha uma conta, inclusive na Binance, você pode abrir direto clicando nesse link. Aliás, cabe lembrar que abrindo por esse caminho, por esse link, você ganha 10% de cashback sobre todas as taxas dos seus trades, então é um benefício e tanto. E se você já tem conta na Binance ou depois de você concluir a abertura até o final pelo link, você pode fazer esse caminho que eu vou mostrar aqui, tanto na versão web quanto no aplicativo. Eu vou mostrar aqui nos dois onde você encontra o Dual Investment. Bom, com a tela da Binance aqui aberta, é bem simples, tá? A gente tem esse menu superior aqui e logo aqui eu tenho Earn. Em Earn eu tenho a opção, dentre todas as opções aqui para investimento, para fazer staking e tudo mais, eu tenho Dual Investment. Então, basta clicar aqui para abrir aqui as opções que você tem dentro do Dual Investment, que oferece aqui um rendimento bastante interessante. De cara, você já vê aqui que tem uma APY, um rendimento anual para o Bitcoin aqui em 54%, 24%, enfim, são várias APIs diferentes, né? A gente tem também a opção de investir em Ethereum, Solana, Matic, ADA Cardano, BNB. Então, por exemplo, vou abrir aqui BNB para você ter uma noção. Olha só, está com um rendimento anual aqui agora de 273,16% sobre o preço de exercício. Eu vou explicar isso tudo em detalhes para você entender de onde saem esses valores e quais as vantagens de investir aqui através do Dual Investment, até como uma forma de rentabilizar muito bem a sua carteira, por exemplo, quando o mercado está andando de lado. Mas antes eu quero te mostrar aqui pelo celular como é que faz para encontrar o Dual Investment. Então, estou aqui na conta da Binance também, né, no mobile, pelo aplicativo, e aí eu venho aqui em mais, por exemplo, poderia ter clicado ali em Earn, mas clicando em mais, já vai aparecer logo aqui embaixo aqui o Earn, né? Que é a parte de staking, né, dos investimentos. E eu posso encontrar o Dual Investment dentro desse menu aqui também, no mesmo lugar. Então, basta clicar aqui, eu vou ter as mesmas opções, nas mesmas moedas que eu mostrei aqui na versão web. É tudo absolutamente igual. E fazendo uma comparação bem rápida com aquela ordem spot limitada, né, aquela ordem normal que você faz, limitada, aquela que não executa a mercado, onde você estipula um preço. Por exemplo, o Bitcoin está hoje 42 mil dólares ou 42 mil USDT. Então você vai lá e coloca uma ordem em USDT para 41 mil dólares porque você quer comprar Bitcoin nessa faixa de preço. Você pode também travar lá com o Dual Investment, que aí você já coloca
para uma data futura esses 41 mil dólares como preço de exercício, né? Ou seja, caso o Bitcoin na data estipulada ali no Dual Investment estiver abaixo dos 41 mil dólares, você acaba ficando com mais Bitcoins do que nessa ordem normal spot limitada, porque você tem, além da compra normal, mais o rendimento do Dual Investment, que é um rendimento que varia bastante de acordo com a data, de acordo com o preço de exercício, que são coisas que eu já vou explicar aqui mais em detalhes para você. Bom, mas antes disso, para você não se confundir aí com todas essas nomenclaturas, eu vou brevemente te explicar o que cada uma delas significa para te ajudar a entender também. Então anota aí. Aquele APY que aparece é o rendimento anualizado do investimento. Então está aparecendo lá 53% de APY, ou API, como você prefira falar, significa que aquele rendimento é o rendimento para 365 dias. Então para descobrir qual é o rendimento real que você vai ter, basta pegar esse rendimento anual e dividir pelo número de dias da operação. Também tem a moeda de depósito. Como a gente está falando aqui de dois ativos no Dual Investment, a gente tem uma moeda depositada e a moeda alternativa, que é aquela que você pode receber também, mas não é aquela que você depositou. Então, por exemplo, você quer receber Bitcoin na baixa. Então, por exemplo, você pode depositar o USDT para receber ou USDT ou Bitcoin. Sendo assim, a moeda de depósito é o USDT e a moeda alternativa é o Bitcoin. Lembrando que você recebe a moeda alternativa se o produto for exercido. Tem também o ativo subjacente, que é aquele ao qual o Dual Investment faz referência. Então, por exemplo, independente se você está trabalhando com um exercício de alta ou um exercício de baixa, se o Bitcoin, aquele que você selecionou ali em cima, como eu mostrei antes na tela, é a referência, então você tem esse ativo como ativo subjacente. É o que vai ter o preço de referência tanto spot quanto o preço de referência em exercício. Ainda aqui na nossa legenda tem também os dias de depósito, que nada mais é do que os dias de duração do investimento. Então, por exemplo, você investiu lá para resgate daqui a 10 dias, os dias de depósito são esses 10 dias. E durante o período, se você pegou para 10 dias e já passaram 5 dias do seu depósito, faltam só 5, são 5 dias de depósito, que são os dias restantes. Tem também o preço de exercício, que é o preço pelo qual a moeda de depósito vai ser convertida no caso de ser exercida. E o preço de liquidação é aquele preço spot ou preço de mercado às 5 da manhã, horário de Brasília, 5 da manhã BRT, da data estipulada para entrega. Então é esse o horário base e o preço de liquidação vai ser exatamente o preço de mercado daquele momento. Lembrando que preço de liquidação acima ou abaixo do preço de exercício é o que determina se vai ser exercido ou não. Aí vai depender aqui se é um exercício de alta ou exercício de baixa. Então eu quero te mostrar aqui na prática como é que funciona para você ver alguns cenários e os benefícios do Dual Investment. Eu tenho aqui, por exemplo, a possibilidade de depositar o USDT baixa exercício, que é esse bem do meio aqui. Eu vou pegar ele como exemplo. Então, qual é o objetivo aqui? O objetivo seria comprar Bitcoin na baixa com o USDT. Então, eu vou depositar o USDT esperando comprar Bitcoin na baixa e ter ali um alto rendimento anual. Então, eu vou clicar aqui em inscrever-se. E aí eu tenho as referências aqui. Olha só. Eu tenho bem no meio aqui o preço de exercício, 41 mil USDT, o preço spot de referência, que é o preço no exato momento em que eu gravo esse vídeo, 42.100 USDT, e aí para receber em Bitcoin, BTC, tem que estar abaixo dos 41 mil USDT. Então eu tenho aqui, inclusive, né, me mostra pelo aplicativo, receber BTC dos 41 mil para o lado e dos 41 mil para cima receber o USDT. Se eu clicar aqui na informação, né, vai aparecer aqui que o valor da inscrição e o rendimento dos juros serão convertidos em Bitcoin no preço de exercício, ok? E aí, se eu clico aqui do lado, fala que o valor da inscrição e o rendimento dos juros serão resgatados em USDT, ou seja, você não vai receber somente os 100 dólares, vamos botar aqui que você está colocando 100 dólares aqui, sem USDT, né? Você não vai receber exatamente os 100 USDT, você vai receber esses 100 USDT acrescidos dos juros que tem como base aqui o preço de exercício. Já vou mostrar aqui para você. Então vamos a um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu queira comprar Bitcoin realmente aos 41 mil dólares e eu tenho aqui a possibilidade de comprar no dia 25 do 2 ou no dia 18 do 2. Eu vou pegar aqui como exemplo o dia
25/2 aqui, que ele está pagando aqui 35,97% dentro desse período. Então vou clicar aqui para a gente ver como exemplo e vou colocar aqui uma quantia de $100. O que ele vai me mostrar aqui? Notem que o preço dele muda a qualquer momento, né? No momento que o mercado vai oscilando, vai mudando o preço spot de referência, então isso aqui muda. Muda também a APY, vai mudando, mas ela é fixa a partir do momento que eu contratei, ou seja, enquanto eu não dei OK aqui, enquanto eu não executei a minha ordem dentro do Dual Investment, ela vai oscilando aqui porque vai de acordo com o preço, o momento do mercado. Mas a partir do momento que eu dei OK aqui, ela fica fixa, independente de para onde vá o preço do Bitcoin. Então isso é um ponto importante também. Então olha aqui embaixo, eu tenho que quando o preço final de liquidação for maior do que 41.000 USDT, eu recebo 101,2 USDT, ou seja, mais do que eu estou colocando aqui. Por quê? Porque eu tenho, clicando aqui ao lado, o cálculo, né? Os juros vão ser iguais ao valor de inscrição vezes o percentual, o rendimento anual, vezes os dias de depósito dividido por 365 para a gente descobrir aquela taxa lá de rendimento da operação como um todo. E o resgate é igual ao valor da inscrição mais esses juros. Então por isso que eu recebo aqui mais do que eu coloquei. Eu vou receber 101,2 USDT caso o preço de exercício seja qualquer preço acima dos $41.000. Então, de qualquer forma, eu já vou ter mais USDT do que eu tenho hoje, por exemplo, se eu colocar aqui, pensando somente em rentabilizar esse USDT, por exemplo, tá? Mas aqui, pensando no Bitcoin, né, na baixa do Bitcoin, se o preço final de liquidação for menor ou igual a 41.000 USDT, você receberá 0,00246829 BTC, que esse valor aqui é um valor que mostra aqui do lado, né? São juros iguais ao valor da inscrição vezes a taxa de rendimento anual vezes dias de depósito dividido por 365, o resgate é igual ao valor da inscrição mais juros dividido pelo preço de exercício, ou seja, se tiver abaixo daquilo ali, vai ser vantajoso eu comprar mais ou menos naquela linha que eu falei na comparação com o preço spot, porque eu vou estar recebendo mais bitcoins do que eu estaria recebendo simplesmente na compra deles, pura e simples, por $41.000. Então, pensando na compra do Bitcoin, aqui eu tenho benefícios, né? Benefícios de, por exemplo, sair com uma quantidade maior em Bitcoin do que eu teria simplesmente fazendo dessa forma com uma ordem spot limitada. E eu tenho também mais USDT, se eu quiser rentabilizar simplesmente que eu tenho USDT ali, fazendo esse tipo de operação, eu vou ter a mais. Qual é a desvantagem? Vamos supor, por exemplo, que o mercado oscilou bastante e eu realmente quero acumular Bitcoin. Se o Bitcoin cair muito abaixo desses $41.000, por exemplo, o Bitcoin vai lá para $36.000 lá no período de exercício, eu vou ter no máximo isso aqui que eu estou contratando, né? Esses 0,0024678 Bitcoin. Se eu fosse comprar lá nessa data futura com Bitcoin a $36.000, eu compraria por menos, ou seja, eu pagaria mais barato no Bitcoin. Então esse é o meu risco. Uma alta volatilidade, uma queda mais forte do preço do Bitcoin. Basicamente é isso. Mas aí o mercado andando de lado, existem várias vantagens no Dual Investment, por exemplo, ou não só ele andando de lado, mas ele não oscilando tanto, digamos assim. Outro detalhe importante é que quando a gente tem pares de moedas que não são tão voláteis assim, existe uma segurança maior nesse tipo de investimento. Por exemplo, o Bitcoin ele tende a ser menos volátil do que outras criptomoedas. Então eu tenho uma segurança maior e obviamente ele não vai pagar tanto quanto outras criptomoedas, justamente por conta do risco embutido. Quanto maior o risco, maior tende a ser a rentabilidade prometida ali. Então tem que ficar de olho nisso. Quando eu faço o Dual Investment em Bitcoin com um par tanto em USDT quanto em BUSD, que são pareadas ali ao dólar, eu tenho uma segurança maior, obviamente, já falei aqui sobre os riscos, mas é mais seguro, por exemplo, do que eu fazer o Dual Investment em outros pares de moeda. Não significa que você não deva fazer isso, mas que deve ter um ponto além da atenção que já se tem no Dual Investment com o Bitcoin,
precisa ter um pouco mais de atenção quando a gente vai falar de outras criptomoedas que têm uma volatilidade muito maior. Aí é comum você ver uma distância maior do preço de exercício para o preço do dia lá na data combinada, e isso faz com que você se exponha a riscos maiores, então é importante entender isso. Outro ponto importante é que quando você vai fazer lá a sua primeira inscrição no Dual Investment, aparece ali um questionário que a Binance faz questão de deixar bem esclarecido, fazer com que você responda todo esse questionário com as perguntas fundamentais ali para saber se você conhece e você está entendendo. Certamente, com todos os detalhes aqui do vídeo, você vai saber responder da maneira correta esse questionário. Mas ela não deixa você investir se você não souber dos detalhes ali, se você não acertar todas aquelas perguntas que ela faz para que você possa, de fato, ser considerado apto a investir nesse tipo de investimento, porque ele envolve riscos um pouco maiores, assim como tem um potencial muito interessante de retorno. E por último, e não menos importante, uma dúvida comum é sobre o cancelamento. Você não pode cancelar depois que fez uma inscrição em um produto Dual Investment. Então, primeiro estuda bastante para depois fazer, porque dá para ganhar muito dinheiro com o Dual Investment, desde que você saiba gerenciar os seus riscos. Eu, particularmente, sempre tenho alguma coisa lá no Dual Investment pelo seguinte: existe um ponto muito interessante que é uma trava que se faz nessa modalidade. E essa trava, pegando o exemplo que eu dei anteriormente, ou eu tenho mais o USDT que eu tenho hoje, ou eu tenho mais Bitcoin do que eu poderia comprar hoje. Pensa nisso, anota tudo, estuda bastante e considera o Dual Investment, porque pode ser uma ferramenta bastante interessante, principalmente para quem pensa em investimentos a longo prazo e em holdar criptoativos. Dito isso, eu fico por aqui, espero muito ter te ajudado com o vídeo de hoje. Se esse foi o caso, fica à vontade para compartilhar esse conteúdo com quem você quiser. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!